Bom dia, feliz sábado a todos. Essa chave é de um Chevrolet. Foi esquecida por aí. Se o dono perceber que está sem, está aqui. Acho que tem uma chave de casa também. Já achou o dono? Vamos orar? Senhor Deus, agradecidos somos a Ti porque podemos estar na Tua casa. Neste momento vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração para compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Em nome de Jesus, amém. Último sábado do ano, gostaria de também dar um bom dia para os nossos telespectadores que estão online, né? Ou os que vão acessar depois. Adriano, você joga para a gente o slide aí? Hoje é um tema um pouco polêmico para algumas pessoas, para outras até não, para outras é até corriqueiro. Mas para alguns vai ser polêmico. Mas é o que Deus colocou no meu coração há muito tempo, eu já queria pregar sobre isso, então hoje foi a oportunidade. Então a gente vai explanar o que Deus sempre quis colocar no meu coração para passar para todos vocês. A gente sabe que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Na Bíblia não existe apenas um versículo que diz isso, existe vários versículos. Aí eu coloquei alguns aqui, o primeiro vou ter que acompanhar por aqui, que nem com óculos eu não enxergo. O primeiro está em Provérbios 15, versículo 3, que fala que Deus é onipresente. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então a gente já percebe que Deus é onipresente, vai estar em todos os momentos observando os maus e os bons. Ele também é onipotente. Marcos 10, 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, se você acha que é impossível alguma coisa para você, coloque nas mãos de Deus. Ele é onipotente, ele vai poder fazer todas as coisas. E Salmos 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Existe uma pesquisa que fala que o ser humano usa de 10 a 15% da capacidade cerebral. Só isso. A gente sabe que pelos espíritos de profecias, que quando a gente voltar, vamos ser transformados. Provavelmente nós vamos usar 100% da nossa capacidade mental e aí a gente vai ter compreensão total de tudo que Deus fez por nós. E como ele é tão... Mas mesmo assim a gente não vai chegar na sabedoria de Deus. Só para você imaginar. E ele é tão sábio, o que ele fez? Ele falou assim, eu vou constituir uma igreja para que eu possa habitar no meio do povo. Que foi lá no Velho Testamento, que ele falou o quê? Vou fazer um santuário. Apenas fazer um altar para mim como sacrifício é importante? Mas eu vou fazer um santuário para que eu possa habitar no meio do povo, para que o povo vá até lá para mim. E no Novo Testamento, ele falou, Pedro, vou edificar uma igreja fundamentada em ti. Então, Deus criou a igreja para quê? Se ele é sábio, que é para a gente. Ele sabia que a gente precisaria de um local para a gente se reunir, para a gente poder melhorar a nossa fé. Aí vem a pergunta, por que eu vou à igreja hoje em dia? Será que eu vou na igreja para... Vai dar, eu não vejo, talvez 6 vezes. Ali tem um desenho ali que fala que a pessoa está indo contra a oração, contra o jejum, ali escola sabatina, adoração, comunhão.
Mas aí quando ela vê show gospel, filmes gospel, brindes gospel, almoço gospel, aí as pessoas vão para a igreja. Mas Deus, quando Ele instituiu a igreja, Ele falou o quê? Que a gente deveria ir para fazer outras coisas. Não apenas para fazer essas coisas. Quando a gente vai à igreja não é porque vai ter um evento, vai ter um cantor diferente, vai ter um almoço, então eu vou lá na igreja. Ou vai ter uma apresentação do meu filho, então eu preciso ir na igreja. Não. Deus instituiu a igreja para outras coisas. E é o que a gente vai ver hoje. A primeira coisa é se alimentar da palavra. Provavelmente, se ainda não, espero que um dia aconteça para você. Você já chegou na igreja e de repente uma música, um texto bíblico, ou o pastor falando, ou o pregador que estiver lá, falam um sermão, parece que era para você, não já? Assim, uai, isso foi para mim. Foi exatamente para mim. Então, ou seja, primeira coisa, Deus te tocou para você ir na igreja para que você pudesse ouvir aquilo lá. Para que você pudesse se alimentar, porque você estava passando por um problema, ou alguma pessoa que estava próximo de você estava passando por algum problema e você não saberia como resolver. Aí Deus vai lá e te faz ir à igreja para você se alimentar da palavra. Romanos 10, 17. Se vocês quiserem anotando, vocês anotam, mas os versículos estão todos aí, como o tempo já está um pouco corrido, vamos adiantando. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu vou aumentar minha fé se eu estudar a palavra e se eu ir buscar ouvir a palavra de Deus. Como é que eu vou aumentar minha fé se eu não buscar Deus, se eu não escuto a palavra de Deus, se eu não leio a palavra de Deus? Se eu não vou à igreja também escutar músicas e sermões. Tem uma história que diz assim, tinha um jornal, acho que alguns já escutaram. Aí tinha um pedaço do jornal lá que era carta ao editor. Aí uma pessoa foi e escreveu lá, assim, tem 30 anos que eu vou à igreja, já devo ter escutado mais de 3.000 sermões. E para falar a verdade, eu não sei por que eu estou indo, porque eu não lembro de nada. Aí passou alguns tempos e o jornal sempre recebendo, e muitas pessoas falando isso. Aí de repente alguém, inspirado por Deus, foi escrever, mandou uma carta, por favor, coloque isso no jornal. Aí escreveu assim, eu sou casado há mais de 30 anos, minha esposa fez mais de, 15.000 refeições para mim. Eu não lembro o que eu comi, eu não lembro o que eu comi quinta-feira passada. Se eu parar para pensar assim, eu vou lembrar mais ou menos e vou fazer, talvez tinha alguma coisa a mais que eu não lembro. Mas eu sei que naquele momento, naquele dia, me nutriu. Porque se eu não como naquele dia, o que ia acontecer comigo? Provavelmente eu ia passar mal, ia desmaiar, ter dor de cabeça. Não sei, ia acontecer alguma coisa comigo. Meu corpo ia sentir falta da alimentação, ou da água, de tudo mais. É a mesma coisa. Por isso que a gente lê um Romanos 10, 17. A gente estuda, a gente ouve a palavra de Deus, a gente está nos nutrindo para aquele momento. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui 10 dias, 15 dias. A gente não sabe nem o que vai acontecer com a gente hoje à tarde. Você pode ter planejado algumas coisas, mas quando você for embora, e aí? Pode acontecer alguma coisa. Mas a palavra de Deus nos nutre naquele momento, tanto para a gente aumentar a nossa fé, como para a gente poder passar para as outras pessoas. Mas não é só ler. Lucas 11, 28. Benditos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as obedecem. Então não adianta você somente vir na igreja para fazer qualquer outra coisa. Conversar com um amigo, tentar arrumar uma namorada ou um namorado, não sei. Ou às vezes ficar mexendo no celular. Você veio para a igreja para escutar a palavra de Deus. E automaticamente, o próprio Jesus falou, você tem que obedecer às minhas palavras. Então se você está ouvindo algo, você tem que ir lá e praticar.
Tem um pensamento que diz: de nada adianta ir à igreja ou ao templo e só ouvir, e não aplicar nada no seu dia a dia. Isso é fé vazia. Pare para pensar. Eu escutei sobre os mandamentos, aí eu vou lá e não guardo nenhum mandamento. Eu escutei sobre gratidão, vou lá e não sou grato com ninguém. Eu escutei sobre dízimo e oferta, aí eu vou lá e sou infiel com Deus. Não adianta. É uma fé vazia. Porque o que é dito? A fé sem obras é morta. A fé sem obedecer é morta, é vazia. É um saco vazio. Outra coisa que nós podemos, por que a gente deve ir para a igreja? Para a gente ter comunhão com os irmãos e fazer parte do corpo de Cristo. Aí é claro que vai ter algumas pessoas que vão falar: mas eu não gosto de tal pessoa, aquela pessoa é ruim comigo, aquela pessoa não me cumprimenta, aquela pessoa tem a cara ruim. Infelizmente eu sou um dos que não sou muito de cumprimentar. Desculpe, alguns já me conhecem, mas eu só sou assim, não sou muito de pegar na mão e abraçar, né? Só balança a cabeça. Eu escuto isso demais da minha esposa. Eu falei: nossa, tem que abraçar, cumprimentar as pessoas. Mas é o meu jeito, sim, mas eu cumprimento. Mas, na Bíblia é escrito também o quê? Que os mandamentos são baseados em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o próximo se você não vai à igreja? Mesmo você não gostando dele. Como é que é obedecer a Deus se você ama o próximo, mas eu não vou na igreja porque aquela pessoa lá eu não gosto dela? Que amor é esse? Que obediência a Deus é essa? Em Hebreus 10, 25 diz o seguinte: não deixemos de nos reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia do quê? O dia da volta de Cristo. Aí que nós devemos ir mais à igreja ainda, tanto para nos alimentarmos como para ajudar as outras pessoas. Porque como eu vou saber que o irmão está precisando de algo se eu não vou à igreja? Como que eu vou ajudar o irmão se eu não vou à igreja saber o que se passa na vida dele? Como eu vou dar uma palavra de ânimo para o meu irmão que está passando por uma dificuldade, alguma prova de fé, se eu não vou lá? Porque muitas vezes a sua experiência vai ajudar a iluminar o caminho de outra pessoa. Porque a Bíblia diz, né, que a gente é o sal da terra e a luz do mundo também. A gente tem que ajudar a iluminar as outras pessoas. Aí tem essa imagenzinha aí. Ovelha que vive isolada vira petisco do lobo. Isso é verdade. Não sou pastor de ovelha não, mas quando você estuda as histórias, você vê, a ovelha que está desgarrada lá é mais fácil dela ser pega. Ou uma mais fácil. Aí é um carvão, uma brasa. Se eu tiro uma brasa do carvão, um carvãozinho lá do fogo lá, o que vai acontecer? Vai continuar acesa por pouco tempo. Ela vai se esfriar e vai apagar. E vai morrer. Ela no fogo, na igreja, provavelmente ela vai se manter aquecida. Ela vai se manter aquecida, às vezes ela vai estar no cantinho lá, vai estar esquentando mesmo, mas ela vai estar aquecida. Melhor do que longe ela vai esfriar totalmente. Não vai servir para nada, apenas para sujar as outras pessoas. Já viu carvão? Carvão não é só para sujar quando você não está usando para fogo? É a mesma coisa.
E além do que? Efésios 4, 15 e 16. Da gente poder aumentar a nossa fé como irmãos, assim como eu falei das experiências. Quando você vai à igreja e compartilha suas experiências, seus momentos de vida, automaticamente a sua fé aumenta mais e mais. Não era assim também, quando a gente está junto para orar, não é assim também que acontecia com a igreja primitiva, na época de Pedro, assim que Jesus morreu, eles não estavam reunidos, buscando o poder do Espírito Santo, reunidos na sinagoga? É a mesma coisa. E por que a gente não? Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. Aí em 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Se você canta, se você prega, se você ora, se você é recepcionista, você faz parte do corpo de Cristo. Do que adianta a gente nos reunirmos aqui e não ter nenhum cantor aqui para fazer o louvor? Vamos fazer. Vai ficar um pouco mais feio, porque às vezes quem está cantando não é bem afinado? Sim, mas é para Deus. Mas se tivesse aqui, ficaria muito mais bonito. Um recepcionista, se ele não vem, vai fazer uma falta tremenda lá para recepcionar as pessoas. Dar um abraço, um sorriso. Então, cada um faz parte do corpo de Cristo. Se você vem à igreja, é justamente para fazer parte do corpo de Cristo. Ajudar outras pessoas. Aí tem uma citação. Uma igreja unida pelo louvor e o espírito de gratidão será também uma igreja unida na missão de iluminar o mundo com a luz do Evangelho. Então, se todo mundo vier a essa igreja, todos os cultos, reuniões, tudo que tiver aqui. Vai ter o culto de oração, vai ter JA, vai ter qualquer reunião. Se vier, seria de grande ajuda. E o mais importante, eu venho à igreja porque vou adorar, louvar e agradecer a Deus. Em João 5, de 1 a 9, na verdade é de 1 a 22, a história completa, sobre o paralítico do tanque de Betesda. Estava lá por 38 anos, e a gente sabe que no tanque lá de Betesda, eles tinham a tradição de que quando as águas movimentavam, um anjo passou lá e quem pulasse lá dentro ficaria curado. E ele não conseguia, ele era paralítico. Aí Jesus veio, chegou, falou, o que você quer? Eu quero ser curado, eu não consigo pular na água e tudo mais. Foi curado. Aí a história vai correndo um pouquinho. Aí chega em Mateus 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Muitas pessoas acham que tem que vir na igreja porque lá eu vou me curar de tudo e vou buscar salvação e tudo mais. O paralítico já tinha sido curado, ele precisava vir no templo pouco tempo depois? Sim, horas depois. Ele foi para lá para quê? Para adorar a Deus, louvar e agradecer, porque foi curado por alguém que ele não conhecia. É a suma maior. Você vem à igreja para quê? Provavelmente Deus já te deu ricas bênçãos, primeiramente a vida. Você vem louvar a Deus por causa disso, e vem agradecer a Ele por causa disso. Você não vem por qualquer outra coisa. Igreja não salva.
mas um salvo deseja estar na igreja para cultuar aquele que o salvou. Se você pensa que você vai vir na igreja porque você vai ser salvo, está errado. Você vem na igreja adorar a Deus porque Ele já te salvou. Você vem adorar a Ele porque Ele já te salvou. E Ele pede isso, ó, vem, me obedeçam. Não estou dizendo para você vir em todas as reuniões. É claro que vai ter momentos que você não consegue vir. Você vai estar muito doente. Ou você mora muito longe. Conheço muitos aqui, sei que mora muito longe. Mas, na nossa cidade, tem mais de 20 igrejas adventistas. 4 distritos, 20 igrejas. Mais de 20 igrejas. Provavelmente vai ter uma mais próxima da sua casa. Quem mora aqui mais perto da central? É o irmão João Batista e o irmão Oswaldo. Eles moram ali, 2 ruas para lá. O restante eu acho que mora um pouco mais longe. Mas, provavelmente, quem mora perto da Formosa, tem uma igreja na Formosa. Quem mora por rumo da Jaiara, tem igreja na Jaiara, tem igreja para lá, eu esqueci o nome agora. Tem igreja em todos os lugares. Você não precisa vir somente aqui. Mas como foi dito, se você vai na igreja, Deus vai te dar uma mensagem que é para você naquele dia. Se não for para você, é uma mensagem que você vai lembrar quando alguém estiver precisando. Seja naquela semana ou naquele mesmo dia, alguma hora. Só que muitas vezes é o que pega. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou sem tempo. Estou cansado. Tem outras coisas para fazer. Sim, vou ficar em casa mesmo. Às vezes eu vou ficar assistindo um jornal, um jogo, um seriado. Não vou para a igreja hoje, não. Que fidelidade é essa que você tem para com Deus? Fizeram até uma música. Talvez alguns já escutaram, mas vamos escutá-la novamente, para quem já ouviu. Põe o som, por favor. Desculpas, desculpas, não canso de ouvir, porque as pessoas não estão querendo a igreja ir. Mas quando Cristo aqui voltar e a elas procurar, eu quero ver se é o mestre e elas vão se desculpar. No verão é muito quente. No inverno é muito frio. Na primavera deve haver algum outro lugar para ir. Se estamos na praia, sempre há algum amigo para visitar. Ou então fica em casa e vai descansar, pois a semana foi de matar. Minha igreja é conservadora. A minha é muito liberal. A roupa ficou lavando e não deu tempo de secar. O neném está doente, natural a mamãe não sair. Mas toda a família vai ficar. Eu torci o dedão do pé. Desculpas, desculpas, não canso de ouvir, porque as pessoas não estão querendo a igreja ir. Mas quando Cristo aqui voltar e a elas procurar, eu quero ver se é o mestre e elas vão se desculpar. Trabalhei no domingo de manhã. Estudei no domingo à tarde. Quando chega a noite, na hora do culto, nem consigo caminhar. O almoço estava gostoso. Comi demais e perdi o jantar. O marido estava dormindo e ninguém podia me levar. O pastor é muito jovem. Talvez ele seja muito velho. O sermão não foi tradicional. Ou só tinha experiência. E ele fala tão baixinho. Às vezes grita demais. Fala com passado. Fala tudo muito rápido demais. Esse sermão foi muito longo. E esse aqui, muito curtinho. A minha igreja é muito barulhenta. Ou então é silêncio total. Tá certo, ninguém é perfeito. E em tudo se pode melhorar. Mas outro dia eu vi uma senhora dizer: ele não me cumprimentam. Desculpas, desculpas, não canso de ouvir, porque as pessoas não estão querendo a igreja ir. Mas quando Cristo aqui voltar e a elas procurar, eu
Eu quero ver se é o mestre elas vão se desculpar. Eu quero ver se é o mestre elas vão se desculpar. O seguinte, alguns acham que isso aqui é relativo à quarta-feira, mas não é. Porque na época de Ellen White nem existia culto nas quartas-feiras. Eram reuniões. Vamos reunir na terça? Vamos reunir. Caminho a Cristo, página 98. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de orações fiéis ao seu dever. E atentos e ansiosos por receber todos os benefícios que possam obter. Aproveitarão todas as oportunidades de colocar-se onde possam receber raios de luz. Ellen White escreveu isso aí, inspirado por Deus. Às vezes, algumas pessoas pensam que é só nas quartas, mas não é só as quartas. Ela fala, aproveitarão todas as oportunidades. Semana de oração, culto jovem, mini semana de oração ou qualquer coisa que vai ter na igreja. É uma oportunidade de você buscar a Deus mais, ter mais comunhão com Deus. Se você não tem feito isso, infelizmente, é um grande motivo de dizer que a sua fé está caindo, está em declínio. Em vez de ela estar subindo, infelizmente ela está descendo. O ano está acabando, mas ainda tem 2 oportunidades. Amanhã temos um culto, terça-feira nós temos um culto de gratidão. Talvez você já tenha se planejado, não sei. Se não, se planeje para o próximo ano, está o máximo possível na igreja. Isso vai te alimentar espiritualmente. Mas você tem que ter vontade. Você tem que ter a alegria de estar na igreja. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você não tem alegria em vir para a igreja, que alegria você terá estar junto de Cristo no céu? É para se pensar. Santo Deus, amado Pai. Muitas vezes negligenciamos o teu chamado de podermos vir à tua casa nos dias de culto, mas te pedimos perdão por isso. Que o Senhor possa, a partir de hoje, Pai, nos dar forças e motivação de estarmos sempre na tua casa, e principalmente alegria, porque estaremos mais próximos de ti, porque sabemos que aos teus pés, na tua casa, é o melhor lugar do mundo. Que o Senhor possa estar conosco, ou no restante deste sábado e no restante deste ano também, Pai. Que nós possamos já nos planejarmos para termos um 2020 de plena comunhão com o Senhor, onde possamos a cada dia estarmos mais próximos de Ti e mais preparados para a Tua volta. E automaticamente levar a Tua mensagem às outras pessoas. Isso é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.